Bom, seja como for este filme, pelo menos temos que procurar o lado positivo. Pelo menos eles tornaram o meme realidade. Elas estão vestidas de princesa? Sim, vovó da Branca de Neve. Bem, na verdade você é negra. Depois de quase 9 anos, após um elenco polêmico, ao máximo, após opiniões controversas e muitas regravações, finalmente chegou a Branca de Neve. Um filme que tenta trazer de volta esse clássico de 1937, considerado o primeiro filme animado da história. Agora a pergunta é, será que este filme será capaz de replicar o fenômeno cultural que a original implicou? Ou pelo menos se aproximar ao mínimo em termos de qualidade? Como não? Obviamente não. Por que eu iria encher mais linguiça? Mas antes, um pouco de contexto. A Disney tem feito live action de seus clássicos animados há algum tempo, desde live actions bastante bons, como o da Cinderela. Por volta de 2015, onde se demonstra que, se quiser, pode-se fazer algo interessante ao retoque uma história antiga. Até aberrações e crimes contra a humanidade, como foi o live action de Mulan há alguns anos e o de agora. E não foi apenas pelo fato de que cenas foram gravadas em campos de concentração, isso é o de menos. Os live actions estavam cada vez piores, eliminavam todo esse carisma e cor que as versões animadas tinham para tentar trazer um tom mais sério e realista, destruindo por completo a obra original. Na verdade, a maioria dos live actions que a Disney nos deu só serviram para apreciarmos ainda mais suas antigas versões animadas. Graças a Deus, cada vez mais, ao menos no ocidente, a animação está se afastando da ideia de ser um produto exclusivo para crianças. Não apenas pela imensa globalização do anime que vem do Oriente, mas também por séries próprias do Ocidente que demonstraram o potencial da animação para adultos. Como Invencível. Vídeo no canal, aliás, ótimo, super recomendo. O problema é que a Branca de Neve foi atacada por todos os lados. O elenco de Rachel Felgen como Branca de Neve foi bastante comentado pelo fato de que, bem, a moça se chama Branca de Neve, porque supostamente tem a pele branca como a neve. E embora Rachel não seja mutumbu, não seja africana, também não é exatamente negra. Bem, ela também não segue a ideia da história original de uma mulher branca como a neve, o que já é uma decisão um pouco, bem, estranha. Depois piorou ainda mais quando foi anunciado que Gal Gadot seria a Rainha Má, o que é curioso porque provavelmente é a Gal Gadot. Ela provavelmente teria sido uma Branca de Neve melhor do que a original, pois o papel combinaria mais com ela. Não diria que inverteria os papéis, porque obviamente a Bruxa Má precisa ser um pouco mais velha que essa Rachel. Enfim, acho que vocês entendem o que quero dizer. Devo admitir que foi muito estranho ver as pessoas discutindo seriamente sobre a beleza de duas atrizes por tanto tempo. Não via pessoas tão insistentes desde Zendaya. Não sei quem é mais insistente, os que a colocam em um pedestal ou os que dizem que ela é a coisa mais horrível do universo. Todos são tão insistentes. Mas o assunto com essas duas acaba por aqui? E é que, bem, Rachel é muito aberta em relação ao seu apoio à Palestina. E bem, vamos entrar em um assunto um pouco estranho, mas eu, como sou um jogador, sou o Lamine Yamal de Múrcia. Vou tentar driblar um pouco para não nos aprofundarmos demais nesse assunto. Basicamente, como vocês sabem, este país está em guerra com o outro. E Gal Gadot, essa atriz que é a Bruxa Má aqui e que era a Mulher Maravilha e tudo mais. Pois bem, acontece que ela é da nacionalidade do país contra o qual a Palestina está, que é Israel, não é? Então havia rumores de que essas duas não se suportavam no set, o que é muito estranho. Isso de odiar uma pessoa por sua nacionalidade apenas porque o país dessa pessoa está em guerra, com o que te simpatiza um pouco mais. É bem estranho, mas enfim, o que eu sei, hoje em dia as pessoas estão bem estúpidas. E a atitude que mostraram juntas durante a apresentação do Oscar não ajudou. Em seguida, Raquelita expressou palavras controversas ao desabafar abertamente. Não somente ao filme original, que permitiu a Disney se tornar o que é atualmente, mas também disse que o papel do príncipe era completamente irrelevante e que poderia ser eliminado do filme. O que obviamente foi percebido pelas pessoas como, primeiro, um ataque pessoal contra seu colega de trabalho e, segundo, como a maior estupidez dita por um ser humano, pelo menos naquele ano. E a coisa continuou e eu poderia passar o dia todo falando sobre isso, porque a verdade é que essa atriz é bastante chata. Para que vocês entendam, por exemplo, com a Pequena Sereia também aconteceu algo similar. E é que eles colocaram uma atriz, neste caso acho que era afro-americana, mas essa garota, como não reclamou, ou não me lembro dela reclamando, então a coisa ficou por isso mesmo. Mas essa Rachel, ou seja lá o que for,
A verdade é que ela é bastante chata, mas enfim, aqui acaba a coisa, certo? Pois não, aparece Peter Dinklage, ou como se diz, também caramba, esses sobrenomes gringos impronunciáveis. Famoso ator com nanismo conhecido por Game of Thrones. Vocês sabem quem eu estou falando, certo? Entre outras obras, ele disse que o conceito de uma história de 7 anões vivendo em uma caverna parecia uma história retrógrada. Pode ser que isso tenha influenciado a Disney, ou talvez não, mas o ponto é que não haveria mais anões no filme. O que irritou muitas pessoas, porque os anões são icônicos. E além disso, já é difícil para as pessoas com nanismo encontrar trabalho na atuação. Imagine agora que 7 pessoas perdem possíveis empregos de uma vez. Também entendo que as pessoas com nanismo queiram bem papéis, droga, entre aspas, normais, que não queiram trabalhar ou como anão ou como um palumpa, mas eu não sei. Também temos que respeitar que se 7 pessoas com nanismo quiserem participar no set, bem, elas têm esse direito. Tecnicamente não sei. O fato é que a Disney se arrependeu e no final adicionou os anões. Mas contra todas as expectativas, eles fizeram em Computer Graphics Imagery, ou seja, tivemos o pior resultado possível. Como podem ver, o filme foi criticado por todos os lados. É o que por vezes acontece ao tentar adaptar um clássico. Este clássico tem um contexto de quase 100 anos atrás. E obviamente as mentalidades mudaram bastante. Não estou dizendo que seja ruim, mas é difícil, como podem entender, no final este filme era destinado principalmente para crianças. Crianças para as quais todas essas polêmicas não deveriam importar apenas se o filme é divertido e não as entedia por quase 2 horas. No entanto, já tenho pelos suficientes nos testículos para pagar meu próprio ingresso, como um grande menino. Comprar pipoca de tamanho grande e refrigerante de tamanho grande, as guloseimas pequenas. Caso contrário, terei dor de estômago e assistirei ao filme com todo o contexto da internet em mente. Então acompanhem-me, meninos e meninas, anões e bandidos. Isto é Branca de Neve, simplesmente, porque colocar Branca de Neve e os 7 anões era discriminatório ou algo assim? Não compreendo mais os dias atuais. O filme inicia com os produtores pensando: meu Deus, precisamos justificar o título deste filme logo. No filme original, o nome da Branca de Neve era devido à sua pele ser branca como a neve. Mas já sabemos que, embora Rachel não seja tão morena quanto muitos querem fazer parecer. Basta olhar para ela, quase parece apenas uma branca um pouco bronzeada. No máximo, diria que ela tem alguma raiz latina ou alguma raiz árabe, duvido até que ela tenha raízes afro-americanas. Mas enfim, isso já é bem. Desde ela também não atende a essa pequena característica que é o nome da protagonista, porque ela está meio que bronzeada, é um pouco morena. Então, para justificar o nome de Branca de Neve sem ser branca como a neve, porque tinha que sempre fazer isso da maneira mais forçada possível, desnecessariamente. O filme mostra que, por ter nascido durante uma forte nevasca, seu nome seria Branca de Neve. Isso é como quando alguém pensa: era tão fácil simplesmente contratar uma atriz que se encaixasse melhor nos parâmetros? Mas tudo bem, não importa, tanto faz. Adoro a piada do papai. Por que minha irmã se chama Rosa? Porque sua mãe gostava de rosas. Uau, que bonito, obrigado papai. De nada, furra com pito. Em seguida, há um número musical que nos apresenta o mundo do filme. Branca de Neve era a princesa do reino, e o musical é o típico deste reino. Há açúcar, flores e muitas cores. Somos felizes. Lá. E quando parecia que Branca de Neve estava destinada a ser uma princesa humilde e justa, a rainha e mãe da menina morre. E embora o pai estivesse devastado ao perder sua esposa, Gal Gadot veio consolar o cara que disse fim. Esses dois se casam e parece que Gal Gadot será uma boa madrasta, cuidando da pequena Branca de Neve e da desordem. Até que um dia, o rei e pai da Branca de Neve embarca em uma missão para impedir que algo ataque o reino, mas ele nunca voltou. Gal Gadot se revela como a Rainha Má, revelando sua verdadeira natureza malvada. Mas, literalmente, quem, ao estilo do governo de Nicolás Maduro, rouba todas as riquezas do povo e as guarda para si. E além disso, a rainha conta com seu espelho mágico que a lembra dia após dia que ela é a mais bela e masturbatória do reino. Ela faz tudo isso para manter o status de mais bela. Branca de Neve, a verdadeira herdeira, é aprisionada e escravizada no castelo pela Rainha Má que tiraniza o reino. Como quando Goku fica preso por 1000 anos na Sala do Tempo. Em um de seus dias comuns, nos quais varre o chão, aparece um ladrão roubando batatas fritas. Pois os pobres não têm nada para comer e a rainha tem tudo, não é? Clássico. Gosto da mudança feita no personagem do príncipe, que no conto original é apenas uma ferramenta para resolver a trama. Aqui pelo menos ele é um personagem de fato. No último segundo, porque se você assistir ao filme original, o personagem aparece em apenas 2 cenas, a introdutória e a do beijo. Não se deve se apegar demais aos personagens nesse contexto, ainda mais considerando que o original beijava pombas, o que é um tanto estranho.
Mas enfim, Branca de Neve diz a ele que, ai, roubar é errado, porque é ruim. Você não pode roubar. E o príncipe diz, não me importa, estou com fome, e foge. Após ver como os pobres roubam para sobreviver, Branca de Neve pede a sua madrasta, a Rainha Má. A rainha responde grosseiramente a um pedido para ser mais gentil com os cidadãos. Em seguida, o príncipe é capturado. Como ele roubou da rainha, ela vai roubar suas roupas e deixá-lo morrer de frio lá fora. Afinal, Branca de Neve disse que a rainha precisava ser mais justa. Ah, olha outra música, lá lá lá. Meus pais me deixaram, o reino está condenado. Embora os momentos musicais sejam visualmente entediantes, as músicas não soam mal. Seria o mínimo. Se além disso as músicas são péssimas, como no caso do Coringa, então não há nada que se possa aproveitar. Branca de Neve nota que o príncipe foi amarrado para morrer de frio. Ela o solta, entrega-lhe um pedaço de pão e parte. A Rainha Má presenciou tudo, e vendo sua enteada desobedecendo, decide recorrer ao seu espelho mágico para reafirmar sua beleza. No entanto, apesar de este último afirmar sua posição como a mais bela, o próprio espelho diz que agora surgiu alguém mais bonita, sendo esta a própria Branca de Neve, o espelhinho em ação. Desculpe, querida, mas venho mentindo pra você diariamente por quase uma década, por razões que não revelarei no momento. Só agora decidi ser honesto, então a rainha diz ok, vou fazer algo tranquilo, não estou chateada, vou fazer algo calmo. Vou enviar um dos meus melhores homens, e vou obrigá-lo a assassinar e arrancar o coração de uma menina de 15 anos. Algo calmo, não é? Por ordem da rainha, aquele homem e Branca de Neve vão colher maçãs fora da cidade. Testemunhamos o icônico vestido da Branca de Neve, e caramba, parece tão barato e mal feito quanto nos vazamentos. Parecem aqueles vestidinhos baratos de uns $10 que você compra para sua sobrinha. Quando parecia que o caçador ia matar a menina, ele se arrepende no último segundo e diz para ela fugir, alertando que a velha está louca. Ela fugiu para a floresta que parece ter ganhado vida e agora quer matá-la. Imagine que estamos em uma floresta. Pelo menos aqui deram um motivo extra ao caçador para não matar a Branca de Neve. Na original, ao ver seu olhar, decidiu não matá-la, mas nesta versão, ele acompanha a Branca de Neve quando seus pais ainda estavam vivos. Além de ser um dos homens mais fiéis da Rainha Má, intui-se que este desgraçado serve há muito tempo, desde a época do falecido rei. Então tentar matar uma jovem que conhece detalhes, bem, suponho que era demais para ele. Além disso, na original ele tinha uma cara de psicopata. O fato é que Branca de Neve corre e acaba diante do olhar feroz de um monstro. E quando digo um monstro, estou falando de um belo cervo feito no Computer Graphics Imagery mais irrealista que já vi. Parece o típico vídeo de inteligência artificial que você encontraria no TikTok. O que aconteceria se Sonic fosse comprar pão no Catepec? E veja, sendo esses animais em Computer Graphics Imagery e a maneira como eles foram feitos. Minha única conclusão é que eles sabiam que não poderiam criar animais hiperrealistas convincentes, ou que se o fizessem seriam os mais chatos do mundo. Como no live action do Rei Leão, se é que pode ser considerado assim, parece um documentário dublado, uma paródia. No fim, decidiram criar animais mais animados. Só de olhar para os olhos e movimentos, dá pra ver que tentaram criar animais mais expressivos, sacrificando o realismo, mas não me agrada, parece muito estranho. Enfim, a Branca de Neve acaba chegando à tal casa dos anões. A casa das criaturas mágicas de baixa estatura. Bem, acho que isso soa ainda pior porque supostamente agora eles não são anões, são criaturinhas mágicas. Para quem não lembra do filme original, nesta cena a Branca de Neve chega à casa dos anões. Ao chegar em casa, ela e todos os animais começam a limpar e varrer, para que os donos permitam que a Branca de Neve fique lá por um tempo. Aqui, no entanto, ela chega. E a Mimir, não me importa quem vive aqui, e falando neles, pelo amor de Deus, o que são essas coisas? Por favor, me diga, qual é o nível do vale? Inquietante, é mais de 8.000. Os anões parecem muito fortes, a música é boa, e o cenário da mina, com os cristais brilhantes, é muito bom. Mas é que eu não consigo parar de ver esses crimes contra a humanidade, realmente me revira o estômago. Os anões parecem horríveis com essa tentativa de hiperrealismo que só me causa desconforto. Eles perderam a oportunidade perfeita de serem inclusivos. Peter Dinklage diz que colocar anões vivendo em cavernas é discriminar e promover estereótipos prejudiciais contra os anões. O que pode ter parte da razão, porque só com a frase de anão vivendo em caverna quase me escapa o riso. Não quero ser mal. Disney retira o trabalho de 7 atores que poderiam ter participado do filme, o que teria sido épico. Dito isto, os anões não vivem, mas trabalham em cavernas. Mas tudo bem, tudo pra ser o único anão que trabalha em Hollywood. Filho da puta. Quer ser o único? É pequenino, é? Os anões trabalham até a hora de sair e vão pra casa. Em uma sequência que achei bonita e dinâmica, pelo menos quando não se veem os rostos. Ao chegarem em casa, encontram um terror máximo. Alguém invadiu o lar e dormia em 3 de suas camas. Meu Deus, que horror. Surpreendentemente, os moradores não ficaram irritados com a garota que invadiu sua casa sem aviso prévio. Bastou ela dizer que seu nome era Branca de Neve. E todos os anões concordam em deixá-la ficar.
Conhecem a história da princesa que supostamente desapareceu após a rainha trancá-la, logo depois da morte de seus pais. Enquanto isso, a rainha malvada, convicta da morte de Branca de Neve, pergunta ao espelho mais uma vez: quem é a mais bela? O espelho revela a verdade para a rainha má, que então decide verificar a caixa dada pelo caçador, supostamente contendo o coração de Branca de Neve. E ao invés de um coração, ela achou uma maçã amaldiçoada. Vamos por partes. A rainha deu a caixa ao caçador para que, ao matar a Branca de Neve, colocasse o coração dela arrancado lá dentro. Algo que ela poderia verificar que, de fato, havia morrido. Não lhe ocorreu abrir a caixa para olhar naquele momento? Ou seja, cruel o bastante para arrancar um coração, mas não para olhar? E por que o caçador deixou uma maçã lá? No filme original, a piada é que o caçador colocou um coração de porco para enganar a rainha, o que faz sentido. Apesar de perceber de imediato que o coração era falso e que o caçador tinha a intenção de enganá-la, ela se pergunta por que ele colocou uma maçã junto. Ele poderia ter colocado um Funko Pop do Goku e teria sido o mesmo resultado. O que você acha? Será que a rainha vai ser tão ingênua a ponto de achar que uma maçã vermelha e redonda é um coração? Acho isso um insulto para a vilã da história. E bem, obviamente ela captura o caçador, ao qual este último diz que se ela considerar perdoá-lo, que melhor perdoe a Branca de Neve. Então ela responde da única maneira possível, com uma canção sobre sua beleza e poder. A isso só direi uma coisa: bendito. Dublagem que possibilita que atuações medíocres passem despercebidas para nós. É uma pena que atores ruins tenham mais trabalho do que aqueles que tentam sobreviver com dificuldade. Vocês entendem? O ponto é que essa senhora atua horrivelmente. Além disso, neste número musical específico, as expressões que Gal Gadot faz são tão absurdamente exageradas que não consigo levá-la a sério. Dublada, isso passa despercebido, mas nos clipes originais é realmente horrível. Ela tem o mesmo problema do Batman de Michael Keaton, cujo traje parece tão apertado no pescoço que ela nem consegue girá-lo, tendo que se mover de forma muito brusca. E isso o torna cômico. E no final do número musical, caramba, aquele olhar de... como me vejo malvada. Ai não, de volta com as aberrações. Em Computer Graphics e Imagery. Acontece que esses 7 canalhas viveram juntos quase 300 anos e não se suportam. Eu entendo que é necessário um enredo para o filme existir, mas acho que poderiam ter criado algo melhor. Que vivemos juntos 300 anos e nós... odiamos desde o início. Mas tudo bem, pois a salvadora Branca de Neve chegou. Ela só teve que ensinar ao mudo ou dunga na América Latina a assobiar. E todos já estão arrumando com uma canção, limpando tudo o que quebraram. Não vou tocar numa vassoura de jeito nenhum, porque sou um preguiçoso. Lá. Achei engraçado o contraste entre este filme e o original nesta cena. Por tudo isso de que no original a Branca de Neve e os animais limpavam toda a casa, e aqui ela só motiva os anões a limpar. Mas ela não faz uma merda. E claro, não é a casa dela. Mas caramba, se você é um hóspede, pode ajudar, não? Suas mãos não vão cair, não, estúpida? Algumas pessoas associaram esta cena ao fato de que a atriz demonstrou abertamente em várias ocasiões seu descontentamento e desaprovação em relação ao filme original. Com toda essa questão de que aqui ela é uma mulher forte e independente dessas raras, porque ser forte e independente é não lavar a bunda por algum motivo. O filme começa com ela sendo uma escrava encarregada da limpeza, mas isso é ignorado. De qualquer forma, a mudança é estranha. Então, depois de limpar a casa e de que teve que chegar uma humana para que esses anões se dessem bem, pela primeira vez em quase 3 séculos, ela percebe que existem bandidos lá fora que lutam em nome do rei, ou seja, seu pai. E o caçador, antes de tentar matá-la, confessou que a rainha mentiu para ele todo esse tempo. Então ela acredita que seu pai está vivo e se retira. Deixando para trás essas aberrações digitais por enquanto, Branca de Neve caminha muito e acaba capturada pelo príncipe, não pela rainha, pois este último percebeu que a guarda real da Rainha Má estava procurando a garota. Então, o príncipe Jonathan apresenta a ela seu grupo de 7 bandidos. Aqui precisamos abordar a controvérsia. Recentemente vazou a primeira foto do set de Branca de Neve, na qual ela aparece com 7 bandidos. Todos pensaram o mesmo. A Disney, em sua inclusão forçada, eliminaria os anões e os substituiria por 7 pessoas de diferentes raças. Então a Disney teve que esclarecer que a foto era falsa, porque também não podiam admitir que o vazamento fosse real. E no final, apesar de tudo, os anões realmente apareceriam, então as pessoas se acalmaram. Até que no trailer vimos que não eram 7 atores com nanismo, mas sim essas porcarias. Então a teoria de certas pessoas é a seguinte: esses 7 bandidos iriam originalmente substituir os 7 anões, mas ao não incluir os anões, eles ainda se meteram em um problema, e ao ver a reação tão negativa das pessoas, decidiram recuar. Como já haviam contratado esses 7 atores, decidiram aproveitá-los e mantê-los no filme. Mas honestamente, por quê? Incluiriam esses personagens, que coincidentemente são 7,
que coincidentemente vazou que serão 7 anões, e além disso incluem os 7 anões, estes em Computer Graphics Imagery, 14 personagens secundários. Eles apenas aparecem, dizem 2 frases e vão embora. Olha, eu não sei, não sou muito de teorias da conspiração, mas isso está um pouco suspeito, minha gente. Enfim, após um momento musical que ao menos busca se aprofundar um pouco na relação entre Branca de Neve e Jonathan, a guarda real aparece, então Jonathan e companhia decidem se sacrificar para que Branca de Neve escape. Contudo, ela não os abandona e distrai os guardas. Uma cena também bem tola, admito. Todos os guardas encurralaram os bandidos e o Jonathan. Porém, ao ver a Branca de Neve, os soldados deixaram os bandidos sem supervisão para perseguir a garota. Coisa que ela aproveita para roubar um cavalo, voltar para os bandidos e fugir todos juntos. Se tivessem deixado guardas vigiando os bandidos, o plano dela teria falhado. Mas tudo bem, conveniências do enredo. Tudo deu certo, só que não, porque um cavaleiro os encontra e aponta uma besta para a Branca de Neve. Apenas para que Jonathan se interponha e seja ele quem receba a flecha. Então, eles o levam para os anões para que ele seja curado. E embora inicialmente eles não queiram ajudar uns bandidos, é a própria Branca de Neve quem pede aos anões que ajudem. Mas parece que, apesar de tudo, eles não conseguem salvá-lo. Porém, surpreendentemente, o desgraçado se levanta, e nem mesmo o anão sábio sabe como ele conseguiu se salvar. Agora que tudo deu certo, vamos dançar. Além disso, Branca de Neve faz olhares para Jonathan a ponto de cantar sobre o possível amor que surge entre eles. Ei Rachel, você não disse que a participação do príncipe era tão pequena que dava para tirá-lo do filme? É sim, cala a boca cara, cala a boca machista. Após um quase beijo, os bandidos e Jonathan se retiram para evitar que os guardas encontrem e incendeiem a casa dos anões. Não sem antes Branca de Neve lhe entregar um lindo colar que tem de seus pais. Pois é, Jonathan terá um motivo para voltar para ela. Caramba, nem 5 minutos e ela já entregou uma relíquia familiar importantíssima. Fascinante. No final eles vão embora tentando passar despercebidos para não serem capturados, mas logo capturam o Jonathan. Simplesmente uma coisa. Jonathan é levado à presença da rainha. A Rainha Má percebe que ele tem o colar da Branca de Neve e decide prendê-lo e acabar com ela de uma vez por todas. Sendo assim, ocorre a mítica cena em que a rainha se transforma em uma velha e cria a maçã envenenada com chile. Devo admitir que a transformação não parece ruim, embora eu sinta que a sequência é apressada. Embora eu também não vá reclamar muito disso, considerando que a original é muito longa para o que é. E aqui acontece a cena feliz. Os anões têm que ir trabalhar, então deixam a Branca de Neve sozinha em casa. E enquanto ela surpreendentemente arruma, a rainha disfarçada de velha aparece diante dela. E em vez de fazer como no original, onde ela oferecia uma maçã capaz de conceder qualquer desejo, aqui ela mostra o colar que deu a Jonathan para que ela decida ir procurá-lo por conta própria. E de presente ela dá uma maçã para ela comer. Durante a viagem, ela morde a maçã e cai no chão, fulminada, como se tivesse assistido a um episódio de One Piece. Não é engraçado, eu gosto de One Piece, é uma brincadeira. Não sem antes a rainha confessar que foi ela quem enviou seu pai para morrer, culpando sua bondade pela sua própria morte. Com Branca de Neve morta no chão, a rainha se teletransporta de volta ao castelo. Os anões, alertados pelos animais, chegaram tarde demais. Neste filme, a rainha foi mais astuta do que na história original. Muitos de vocês já sabem disso, mas para aqueles que não sabem, na história original a rainha dá uma maçã para a Branca de Neve. Mas em nenhum momento ela pensou num plano de fuga reserva. Os anões a encurralam e, sem saída, ela cai de um penhasco e é esmagada por uma rocha. Portanto, ouvir dar essa continuação me parece pelo menos curioso e interessante. Ou isso diria se o que fizeram com ela fosse digno de contar. Enfim, onde eu estava? Ah, sim, a morta chata. Branca de Neve morreu e os anões fizeram um altar para ela. Enquanto isso, Jonathan está preso com o caçador. E mesmo que este último já não tenha mais vontade de escapar. Ao ver a determinação de Jonathan em salvar a Branca de Neve, decide se levantar e ajudá-lo na fuga. Também te digo, que porcaria de correntes, não tinha orçamento ou o quê? Eles conseguem fugir, mas encontram a morte com os anões, que lhe prestam homenagem. Por isso, ele se despede com um beijo. E aqui algo curioso que a Raquelita disse, pois, segundo ela, o príncipe era um perseguidor por beijar a Branca de Neve sem consentimento. A qual, embora a forma como esses dois se conhecem no início seja um pouco estranha, o beijo é mais que nada um gesto de despedida com alguém que, lembremos, estava bem morta. Além disso, não é que eles tinham removido a cena do beijo? No remake, com o beijo do verdadeiro amor, Branca de Neve consegue acordar. Eu também te digo. Embora eu acredite que todo mundo saiba que o feitiço da maçã é quebrado com o beijo do verdadeiro amor. O filme não menciona isso em nenhum momento, então veremos como isso envelhece. Depois de alguns beijinhos e de Mudito falar pela primeira vez, sim, eu sei que isso soa estranho, decidem que devem parar a rainha. Assim acontece uma cena que pessoalmente me deixou bastante envergonhado.
Sim, mesmo para os termos e níveis desse filme, Branca de Neve chega à vila encapuzada e ao tirar o capuz, todos a olham. Ela começa a cantar enquanto a vila inteira a segue. Porque todos estão drogados, então a rainha diz a Branca de Neve que se ela quer o reino, que o tome. É isso? Entregando-lhe uma adaga para que acabe com a vida da rainha. Mas Branca de Neve recusa tomar o reino por meio de violência, então a rainha, cansada, manda matá-la. Contudo, a rainha não esperava que Branca de Neve possuísse o maior poder de todos. O poder da memória. É quando ela cita em voz alta o nome de todos os guardas que estavam lá. Prontos para executá-la, os mesmos guardas que estavam prestes a matá-la e que vinham saqueando a vila por anos. Bastou ouvirem a princesa lembrar seus nomes para abandonarem tudo e se rebelarem contra a rainha. Eles nunca consideraram suas ações como erradas. Entre o povo que se rebelou ao ouvir uma mulher cantar e os guardas que renunciaram à sua vocação de anos. Pelo fato de uma garota lembrar seus nomes, não sei com quais filhos da puta ficar. Então a rainha, sem mais nada, volta com seu espelhinho para que este lembre sua beleza. Mas este último lhe diz algo devastador. Bela és por fora, mas por dentro és horrenda. Diferente de Branca de Neve, cuja beleza é interior. Que tal minha rima? Isso é um pouco estranho, porque mais ou menos o espelho. O que ele está dizendo é que a Branca de Neve não é especialmente bonita, mas que a beleza dela está no interior. Na versão original, supõe-se que Branca de Neve era bonita por dentro e por fora. Mas mesmo que seja, a quem importa se ela é mais bela? A rainha, entre aspas, entra em fúria e quebra o espelho de raiva. Embora se tivesse mais de 50 de quociente de inteligência, teria dito a verdade. Espere um momento. Eu sou a mais bonita. Ela é apenas uma boa pessoa. E eu sou uma merda. Mas isso eu já sei. Tecnicamente, todos poderiam estar razoavelmente satisfeitos nesse aspecto. Estou divagando. O que mais importa? A rainha quebra o espelho e é absorvida por este último em algum tipo de tentativa irônica. E já a tirania acabou, todos se vestem de branco e vão dançar. Amigos, vocês vão expandir muito a história original? Prefiro a versão de 2012 com Kristen Stewart como Branca de Neve e Chris Hemsworth como o Caçador. Que droga, hein? Antes de concluir, devo dizer que invejo muito aqueles que começaram a tuitar zombando de terem ido assistir Branca de Neve. E não havia ninguém, porque embora na minha sala não houvesse muitas pessoas, havia crianças muito pequenas, algumas chorando. Por onde começar? Sendo um remake de um filme de 88 anos, mudanças eram inevitáveis. Agora, eu acredito que o maior problema deste filme é que é uma metragem sem nenhuma identidade, nenhuma mesmo. Me agrada que peguem uma história que originalmente não tinha nada de complexa para expandi-la. Não acho que o filme original precisava de tanto contexto, mas é bom tê-lo. O príncipe original só aparece no início do filme para dizer a Branca de Neve que a ama, depois desaparece, e é no final quando a Branca de Neve já está morta. Ele aparece, beija ela e eles vão embora juntos. Aqui, pelo menos, tentam construir um relacionamento entre esses dois, para que no final o beijo tenha mais peso. Mas quanto ao resto, ai meu Deus. A Rainha Malvada de Gal Gadot é um personagem muito chato e engraçado no mau sentido. Eles te vendem como um personagem complexo desde o primeiro segundo. Mas tudo isso desmorona quando você percebe que é exatamente o mesmo que o original, só que com mais enchimento. A atuação ruim de Gal Gadot não ajuda o filme, como isso é possível? Agradeço por ter visto a versão dublada, pois após ver alguns clipes da Gal Gadot cantando em inglês, deu vontade de me suicidar. Além disso, clipes de suas atuações no idioma original foram feitos, e a dublagem é realmente mágica. Agora também tem o problema do espelho, que puta merda, troll é o trollador, cara. Nas duas versões, o espelho muda de ideia repentinamente e diz à rainha que Branca de Neve agora é a mais bela, não ela. Há um lado bom e um ruim, certo? O ponto positivo é que o espelho muda de opinião sobre a beleza da Branca de Neve, quando ela se rebela contra a rainha. Portanto, é mais justificado que após anos dizendo à rainha que ela mesma é a mais bela, de repente mude de opinião. O ponto negativo é que o espelho sempre fala de beleza em geral, e só foi até o final do filme que o espelho se concretiza sobre a beleza interior. Se ele tivesse dito que a beleza da Branca de Neve era interna, duas coisas poderiam ter mudado tudo. Será que a rainha não se importava com a beleza interior ou decidia se tornar agradável? E então para ver, talvez egoisticamente, para ser mais bela. Vamos, o filho da grande puta do espelho foi extremamente obtuso e abstrato. Não entendi, pois se ele dizia que a rainha era a mais bela, então se referia realmente à sua aparência física. Mas então o coração de Branca de Neve superou o nível físico. Como diabos você compara? Como se mede o power scaling entre os sentimentos e o físico? Olha, eu não entendo. Uma merda. Esse espelho é um filho da puta. Os efeitos especiais são uma merda. O traje parece um cosplay barato e o corte de cabelo parece, sei lá, parece a Dora Aventureira, sei lá.
Conforme mencionado, acredito que o plano original, baseado nas declarações da Rachel sobre os vazamentos, faria deste filme mais uma história revolucionária antissistema do que uma história de amor. Mas com todas as coisas nefastas que Rachel disse. Somado ao descontento dos fãs com este filme de quase 90 anos, a Disney entrou em pânico e decidiu cortar todas as cenas com estes 7 bandidos, e adicionou os 7 anões. E adicionou a história de amor, porque é muito estranho e muito absurdo todo o tema dos 7 bandidos, já vos digo. Quase 9 anos após o seu anúncio, milhares de controvérsias, muitíssimas regravações, um orçamento que nem a própria Disney quer admitir e uma estreia que pessoalmente é paupérrima. De fato, as pessoas que mais têm falado sobre o filme somos nós, os criadores de conteúdo. Precisamente para expressar nosso descontentamento, nos divertir ou criar conteúdo, que é a nossa dedicação. Esperamos que este filme marque o fim da era dos live actions medíocres e sem propósito da Disney. Porque esses filmes são tempo de pessoas que dedicam meses de suas vidas para lançar um produto. E não apenas por culpa da menina narcisista que não sabe fechar a boca e de um estúdio que está desesperado para se dar bem com este filme. Porém, ao invés de criar filmes icônicos e emocionantes como antes, eles focam em explorar antigas franquias, apelando um pouco à nostalgia. Chegamos a um ponto em que não podemos arriscar nada. Vivemos um pouco em uma estagnação onde o que resta já vimos há anos, mas com um chapéu novo. Espero muito que Hélio, o próximo filme da Disney e Pixar, faça sucesso. Não por fanatismo cego pela empresa, mas para que o estúdio comece a arriscar mais com novidades. Porque a última coisa que eu quero é que eles lancem live actions medíocres ou sequências sem parar. Por fim, estão chegando live action de Lilo e Stitch e Divertidamente 3. Vamos ver como será. Desculpe por tudo. Dragon Ball Evolution.